Estimados padres, concelebrantes desta solene concelebração em honra a Santo Antônio, padroeiro da nossa catedral e padroeiro também do município de Frederico Westphalen, prezados diáconos, religiosos aqui presentes, seminaristas que hoje estão prestando também o serviço litúrgico aqui no altar, e aqueles que estão aí com o povo de Deus na igreja, e aqueles também que nos acompanham de outros lugares, de São Paulo, também de Viamão e de Passo Fundo. E queridos irmãos e irmãs que estão aqui na catedral, numerosos nós estamos reunidos aqui nesta manhã, também aqueles que nos acompanham pela Rádio Luz e Alegria, que é a rádio da nossa diocese de Frederico Westphalen, e também aqueles que nos acompanham pela FWTV. Mais uma vez, irmãos e irmãs, nós nos reunimos para celebrar o nosso excelso padroeiro Santo Antônio. Para nós, antes de tudo, é uma honra imensa ter a este grande santo como padroeiro da nossa catedral. E aqueles que têm o privilégio, a graça de morarem aqui em Frederico Westphalen, de terem Santo Antônio também como padroeiros da paróquia, como padroeiros até do próprio município. E não é à toa que nós todos sentimos, nós que somos paroquianos de Santo Antônio, o bispo também é paroquiano de Santo Antônio, porque também vive na paróquia, mora na paróquia de Santo Antônio. Nós todos temos este orgulho santo, porque Santo Antônio, sem nenhuma sombra de dúvidas, é não só considerado pela devoção popular, que tem assim um apreço imenso por este santo que viveu há tantos e tantos séculos, distantes do nosso hoje, do nosso dia a dia, mas Santo Antônio é reconhecido pela igreja como um dos maiores santos que a igreja pôde conhecer em toda a sua história. Em Santo Antônio se realiza aquele ideal cristão proposto a cada um de nós, que é o ideal da santidade, a santidade atingida, não como um ideal de sonho, como nós costumamos dizer, como uma simples utopia humana. Santo Antônio, antes de tudo, nos mostra como é possível unir estas duas realidades de uma humanidade cuidada, de uma humanidade que busca de verdade edificar a sua existência sobre a lei de Deus, sobre a vontade de Deus. E unida a esta humanidade, a esta resposta humana, a graça, a ação transformadora da graça de Deus. Nós sabemos que Santo Antônio tem a sua origem numa família abastada de Portugal. Teve, de certa forma, uma vida, até certo momento, até certo período, uma vida bastante burguesa, acomodada. E aquele homem sentia sempre os chamados, os apelos de Deus para algo maior. E ele procurou responder dentro da realidade do seu tempo, do quadro de possibilidades do seu tempo. Santo Antônio procurou responder, ingressou em um mosteiro, mas um mosteiro, infelizmente, marcado por um mundanismo muito acentuado. Homens cultos, homens de famílias nobres, mas que viviam uma vida relaxada. Uma vida relaxada. E Santo Antônio ali sentia-se
como alguém fora daquilo que Deus lhe pedia. Até que um dia, pela graça de Deus, aquele homem, aquele jovem, teve um encontro com aqueles que naquele tempo, naquela época, eram um sinal de Deus para a igreja, alguns franciscanos. Santo Antônio é coetâneo de São Francisco, mesma época, mesmo tempo de São Francisco. Conheceu pessoalmente a São Francisco de Assis. E ali, aquele homem viu o que Deus queria da sua vida. Percebeu o chamado de Deus concretizado numa vida de profunda humildade, uma vida de profundo desapego. Ele, um grande professor de teologia, um homem com uma sabedoria reconhecida, não era um pretenso sábio, mas um homem de profunda sabedoria, de profundo conhecimento das coisas de Deus. Ele humildemente integrou-se àquele grupo. E reza a tradição que trabalhou durante diversos anos como cozinheiro num convento franciscano. Até que um dia, por necessidade, numa ordenação sacerdotal, o pregador da ordenação faltou, não pôde ir, e ali, entre os presbíteros presentes naquela ordenação, se procurava alguém que falasse. Esse era o costume da época, ninguém queria expor-se ao ridículo de falar sem estar devidamente preparado. E alguém indicou o nome de Santo Antônio, e Santo Antônio Superior disse: você vai falar. Em obediência, ele fez uma das maiores homilias de sua vida, deixando as pessoas absolutamente boquiabertas com a sua sabedoria, a profundidade do seu conhecimento. E daí para frente, este homem dedicou-se ao estudo novamente, a cuidar da formação da consciência cristã de tanta gente, e teve uma influência teológica dentro da doutrina da igreja, uma influência que atravessa os séculos. Os escritos, as homilias de Santo Antônio ainda hoje alimentam a espiritualidade e o conhecimento daqueles que as leem. Portanto, este é o nosso padroeiro. Temos inúmeras razões e justas razões para nos orgulhar do nosso padroeiro. E no dia de Santo Antônio, parece-me importante que este orgulho que nós todos sentimos se transforme num compromisso de ouvir Santo Antônio, escutar o ensinamento de Santo Antônio. E o ensinamento de Santo Antônio é aquele da palavra de Deus. Aplicou na sua vida aquilo que nós escutamos nas leituras, especialmente na primeira e na segunda leitura de hoje. Um homem que se dedicou à verdade, na caridade. Aquilo que hoje, infelizmente, na igreja, também na igreja, em muitos ambientes do mundo, coloca-se como oposição à verdade e à caridade, à verdade e à misericórdia, como se fossem coisas e realidades que não pudessem ser integradas. Há aqueles que, para exercer a misericórdia, pretendem destruir a verdade, pretendem chamar o mal de bem e o bem de mal, pretendem que o erro seja o acerto. Outros, vendo isto, se desesperam, têm pouca fé, não confiam tanto em Deus e vão para o lado extremo, o lado do rigorismo. Basta que alguém erre, basta que alguém demonstre algum foco de mentira ou de mal, e imediatamente há aqueles que pretendem um anátema, uma condenação definitiva para quem errou.
Santo Antônio, na sua vida, ensina a nós e à igreja de hoje como se coadunam, como se juntam verdade e misericórdia. E nós temos que aprender o ensinamento deste grande santo. Durante esses 9 dias, a nossa catedral esteve todas as noites repleta de fiéis que participamos da novena de Santo Antônio, cujo tema deste ano foi exatamente este: a misericórdia de Deus. E hoje estamos encerrando solenemente, com a festa de Santo Antônio, este caminho que a comunidade cristã aqui de Frederico Westphalen fez, de crescimento espiritual. A cada noite, um sacerdote da nossa diocese aqui esteve, depois de ter refletido, depois de ter se debruçado sobre o tema que lhe foi proposto, com a responsabilidade de pastores nesta igreja diocesana. Estes sacerdotes apresentaram os temas da novena, que certamente nos enriqueceram, nos fizeram crescer. E hoje encerramos este caminho de crescimento, coroando estes dias com a festa de Santo Antônio. Aprendamos deste grande santo. Aprendamos a jamais desistir da verdade, a jamais dar à verdade a diminuição do seu valor por qualquer tipo de erro, por qualquer tipo de pensamento que não seja aquele que não esteja de acordo com o que Deus nos pede. Não tenhamos medo de sermos católicos firmes na fé e firmes na verdade. O mundo de hoje, igual ao tempo de Santo Antônio, é o mundo da confusão, o mundo que procura enganar, valores e princípios que se opõem ao Evangelho de Cristo e que tem um preço a ser pago. Um cristão, uma comunidade cristã, uma diocese e a igreja universal, a igreja de todo o mundo, se um dia cair na tentação de se afastar da verdade, está cavando a própria cova, a própria sepultura. Nós não podemos jamais aceitar nos afastar da verdade e da fé que nos foi transmitida pela igreja, esta verdade que é uma verdade revelada. Ela pode ter a sua evolução na compreensão do mistério de Deus, da doutrina, mas jamais pode se quebrar a cadeia das verdades da fé, a corrente das verdades da fé que nós um dia recebemos. São Paulo chega a dizer assim: mesmo que um anjo apareça entre vós e vos pregar um evangelho diferente daquele que eu vos ensinei, afastai-vos deste anjo, porque ele é o demônio. Somente o demônio tenta colocar na nossa vida e na vida da igreja a mentira, que significa o deixar de lado a verdade da fé. Mas também, por outro lado, aprendamos: a verdade não é uma arma, não é uma espada, a verdade não é um revólver com o qual se mata o irmão, com o qual se destrói a vida daquele que erra. Unida à verdade, vai a misericórdia, vai a compreensão com o pecador, vai o desejo de que ele chegue também à verdade da fé, a que ele possa crescer na sua vida ao conhecimento das coisas de Deus. Quantas e quantas vezes, irmãos e irmãs, nas nossas famílias, vemos pessoas que tomam decisões erradas, embrenham-se por caminhos que não são os de Deus, vivem
vivem muitas vezes da mentira ou da falsa ideia de que estão certos, porque simplesmente acham, como se costuma dizer, acham que estão certos. Para estas situações, o primeiro passo é a oração, é a caridade, é a compreensão com quem erra, é a tentativa até o fim de trazer novamente esta pessoa para o coração amoroso, misericordioso do Pai. A meu ver, neste ano, esta é a grande lição que nós aprendemos de nosso padroeiro Santo Antônio: unir verdade e misericórdia, para poder de verdade sermos instrumentos de Deus na vida daqueles que erram. E mesmo quando nós erramos, saber que Deus nunca, jamais nos abandona. Ele fará todo o possível para nos reintegrar ao seu amor, à sua comunhão. Que Santo Antônio nos inspire, que a sua mensagem ilumine os nossos dias, que a luz que este homem acendeu, um facho que ainda brilha na igreja e no mundo, ilumine também o olhar da nossa fé, aqueça a caridade em nosso coração e dê à nossa inteligência, à nossa vida, a esperança de chegarmos um dia na glória dos céus, onde Ele vive unido a Cristo, no amor de Deus Pai e na comunhão do Santo Espírito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.